Oi, gente, mais um programa Saúde em Foco, o seu programa de saúde e bem-estar. E hoje nós vamos falar de algo de extrema importância, que é a saúde financeira. E ninguém melhor para falar com a gente sobre isso, saúde financeira, autonomia financeira, que é a Patrícia, que é contadora representante, né? Hoje ela é. Ô, Patrícia, se apresente, fala um pouquinho sobre você, gente, porque o currículo dela é tão grande, é tão extenso, eu acho que ninguém melhor para se apresentar do que você, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Patrícia, né? Como a Cristina bem falou. Eu hoje tenho uma representação dentro da categoria contábil. Eu tenho meu escritório, que chama Quilates Contabilidade, fica no centro de Juiz de Fora. Temos uma associação de Juiz de Fora e região, que é a Sinercom. Eu hoje sou presidente dessa associação, é uma associação profissional. E também estou como representante na turma administrativa de recursos fiscais da prefeitura, além de ser conselheira suplente no nosso Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Então, essa sou eu como profissional. Ô, Patrícia, e cada vez mais a necessidade da gente ter um planejamento financeiro, para que a gente não seja pega de surpresa, né? Hoje aí, tantos impostos, um imposto aqui, um imposto ali, tantos. Temos assim, uma contribuição maior. E tem muita gente que ainda fala assim: nossa, eu estou pagando para trabalhar. É isso mesmo, é necessidade de ter um planejamento financeiro? Sim, isso é muito importante. Tanto os empresários como as pessoas físicas, a gente precisa de ter esse planejamento, precisa ter essa organização. A contabilidade é uma área que vai te ajudar extremamente nessa organização, aonde você vai ver com separação, com clareza, os gastos e os rendimentos que são vinculados ou ao seu CNPJ ou ao seu CPF. E isso tem que eh, ter muita clareza para você conseguir traçar um planejamento estratégico, aonde você aborde a parte financeira, a parte tributária, para você poder ter certeza que você está tendo um resultado desejado e não está simplesmente gastando energia num negócio que não é exatamente aquilo que era o objetivo. Ô, Patrícia, e são os erros financeiros mais comuns que você vê entre as mulheres empreendedoras e profissionais? Na realidade, esse erro, ele não é somente entre as mulheres. É a confusão realmente do que é do CNPJ e do que é do CPF, que são pessoas diferentes. Então, esse é o maior erro. É, e você estava comentando ali no nosso programa na rádio que aqui em Juiz de Fora, né, depois dessa calamidade, esse, como é que é? Você falou? Esse, Isso, nós tivemos o decreto, né, a portaria sim, de calamidade pública, e todas as vezes que a gente tem essa calamidade pública, em benefício, né, da sociedade, da cidade, existem alguns benefícios. E nós tivemos agora postergação do vencimento dos tributos. Os tributos não vão deixar de ser cobrados, eles existem, só que os vencimentos foram adiados. Então, é onde a pessoa precisa ter, as empresas precisam ter muito cuidado, porque não vai pagar imposto agora, não vai pagar imposto nem em março, nem em abril, mas a partir de julho, esses impostos vão ser cobrados. Então, você tem que ter uma reserva financeira para poder não comprometer o seu negócio. de extrema importância. Então as pessoas Muito. vão empurrando, ah, não vou pagar agora, aí vão resolvendo aqui, não tem aquele planejamento Exato. financeiro, e depois vão ser duas, né? Vão pagar Exatamente. duas Né? Se vezes. você desviar esse valor agora para uma outra finalidade que não seja o seu negócio, ou talvez até seja o seu negócio, mas que não vai te dar esse retorno rápido, então isso é muito, muito importante. Né? Você não vai pagar, mas qual vai ser a finalidade desse valor que você não vai desembolsar agora? Agora, mas daqui a Agora. pouco, E né? é um prazo muito curto.
Sim, sim, 2 meses, né? 2 meses. Ô, Patrícia, a gente conversando aqui, eu vejo a importância, né, da nutrição, da gente ter um planejamento, né, para o futuro em relação à saúde, mas de extrema importância ter uma previsão financeira. Se você quer ter saúde mental, do corpo e tudo, você precisa ter esse planejamento financeiro, essa previsão, né, do projeto financeiro futuro. E isso a contabilidade, vocês contadores fazem muito bem, né? Sim, quando a gente consegue acompanhar a empresa, e um ponto muito importante, a gente precisa muito de ter a participação, seja da pessoa física, seja do empresário, nos passando as informações corretas para que nós consigamos fazer né, acompanhar junto com os empreendedores e fazer um planejamento. Eu falo que planejamento é a palavra de ordem para você conseguir sucesso, né, prosperidade mesmo aí nos E negócios. até os pequenos, as mulheres, homens, independente, os pequenos, assim, eles confundem muitas vezes CPF com CNPJ, né? O Sim, dinheiro do CPF, o dinheiro do CNPJ. Aí faz aquela bagunça, perde, não tem uma previsibilidade, não tem um gerenciamento desses, que é custo, né? E o que é completa pra gente. ou seria um custo ou seria um investimento, Investimentos. né? Mas um ponto um ponto de muita atenção é que você tem que ter a clareza do seu negócio. Você, quanto menor, principalmente se você tiver, né, projetos futuros de crescimento, essa reserva é muito importante. Você ter eu estou sendo redundante falando clareza, mas é realmente isso que precisa ter, uma clareza do seu negócio e do seu objetivo, porque se você não tiver nenhum projeto para o futuro, nenhum projeto de crescimento, talvez estar do jeito que está hoje está legal. Ok, você não quer crescer, tudo bem. Mas se você quer ter segurança, ter tranquilidade, ter uma saúde mental, porque hoje você vai dormir porque você não tem que pagar o imposto. Daqui a 2 meses você tem lá um valor alto a pagar e o que que você fez com esse recurso? Ou seja, você não vai dormir, então assim, fica tudo atrelado àquilo, porque quem dorme sabendo que Sim. tem um problema para resolver e não tem o recurso para resolver aquele problema, independente de qual problema que seja. É isso mesmo. Gente, o assunto é gigante, né? Temos muita coisa para papear aqui com a contabilidade, com a contadora Patricier. Patricier, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Quais são o seu arroba, Instagram, telefone, seu escritório? O meu escritório, ele fica situado bem no centro de Juiz de Fora, na rua Fernando Lobo, número 102, ao lado da catedral, bem fácil o acesso. A minha rede social é Patrícia Silva Contadora e a rede do escritório também, Quilates, mas eu divulgo mais conteúdos na minha rede mesmo, Patrícia Silva Contadora. É isso aí, gente. Mais um programa Saúde em Foco, né? Espero vocês no próximo programa para esse assunto e muitos outros, para a gente papear aqui sobre saúde, corpo, mente, espírito e até financeiro.